A transitividade verbal é a relação de dependência entre o verbo e seus complementos. Calma, vou te explicar melhor. Os verbos podem ser intransitivos e transitivos. Os verbos intransitivos não exigem complemento, como por exemplo, a professora chorou. A forma verbal chorou não exige complemento, por isso dizemos que chorou é um verbo intransitivo. Na frase a professora dormiu, dormiu também será um verbo intransitivo, pois ele já tem sentido completo. Professora, e na frase a professora dormiu à tarde, o verbo vai continuar sendo intransitivo? Sim, sim. O termo à tarde não é complemento do verbo, está apenas exprimindo uma circunstância de tempo. Assim como a professora dormiu na rede. Na rede exprime apenas circunstância de lugar. A professora dormiu bastante. Bastante, intensidade. São apenas termos acessórios. Já falamos dos verbos intransitivos. Vamos falar dos verbos transitivos? Os verbos transitivos exigem complemento para que tenham sentido completo. Como exemplo, a professora tomou o café. Se o termo o café não existisse na frase, ela ficaria incompleta, pois o verbo tomou exige um complemento. Imaginem a professora passando de motocicleta rapidamente na porta da sua casa gritando: "Eu tomei!" Pronto, você conseguiu ouvir só isso. Você vai pensar na hora: tomou o quê? Quem toma, toma alguma coisa. Está vendo só? Neste exemplo, tomou é um verbo transitivo, já que exigiu um complemento. Os verbos transitivos são assim chamados porque seu sentido transita, isto é, segue adiante, integrando-se aos complementos para adquirir sentido completo. O verbo transitivo pode ser transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto. E para compreender a diferença entre os três, você precisa relembrar a classe de palavras preposição. Não se desespere, trouxe para vocês alguns exemplos de preposições em uma música hipnotizante. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, e, entre, para, per, perante, por. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, e, entre, para, per, perante, por. Sem, sobre, sobretrás, 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 sem, sobre, sobretrás. E aí, gostaram do meu show? Estávamos falando dos verbos transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto. É o seguinte, os verbos transitivos diretos são aqueles que vêm com complemento ligado ao verbo de forma direta, sem preposição, aquelas da musiquinha. Por exemplo, a professora comprou pães. Quem compra, compra alguma coisa. O que a professora comprou? Pães. Pães é o complemento do verbo comprou e eles estão ligados sem preposição. Isso não vai acontecer nos verbos transitivos indiretos, pois depois deles existe uma preposição, ou seja, o complemento é ligado ao verbo de forma indireta. Na frase, a professora precisa de dinheiro, percebam que a preposição de
liga o verbo precisa ao seu complemento, dinheiro. Por esta razão, o verbo precisa é transitivo indireto. Já falamos dos verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos. Agora vamos falar dos verbos transitivos diretos e indiretos, também chamados de bitransitivos. São aqueles que vêm com dois complementos, sem e com preposição. Na frase, a professora escreveu um recado para os alunos, a professora escreveu o quê? Um recado, é o primeiro complemento. A professora escreveu um recado para quem? Para os alunos, é o segundo complemento. O primeiro complemento não se inicia com preposição, um é artigo, mas o segundo complemento começa com a preposição para. Quem escreve, escreve alguma coisa para alguém. Já estou quase encerrando. Falta só eu te contar a curiosidade que eu guardei para o final. Você sabe que nome damos ao complemento do verbo transitivo direto? Objeto direto. E que nome damos ao complemento do verbo transitivo indireto? Objeto indireto. Já sei, professora! O complemento do verbo transitivo direto e indireto é o objeto direto e indireto. Sim, muito bem, é isso aí. Você entendeu tudinho. Parabéns, você chegou ao final do vídeo. Agora você consegue reconhecer verbos de predicação completa e incompleta, intransitivos e transitivos, além de perceber a importância da transitividade verbal na construção de sentido de uma sentença.